Muito boa tarde, ricos e ricas na América. Sejam muito bem-vindas a mais um Esquenta com Aluno. Verena, eu cheguei aqui agora, estou perdido. O que é esse Esquenta com Aluno? É a semana que antecede o nosso evento chamado A Jornada, que começa semana que vem, terça-feira, às 8 horas da noite, horário de Nova York. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no link da minha bio no Instagram para você não perder, porque o evento é online, é gratuito, vai ser massa, a gente vai ter grupo. Então corre, Conameca, para você não ficar para trás. Fechado? E hoje a gente está aqui com uma aluna lindíssima, maravilhosa, e ela é muito simpática, então a conversa hoje vai render. Eu queria que você contasse para a gente primeiro, se apresentasse, contasse para a gente seu nome, de que estado você veio do Brasil, onde é que você está morando aqui nos Estados Unidos? Eu sou a Lene Bulhon, moro em Illinois aqui, nasci em Salvador, na Bahia. Não estou acreditando, você é de Salvador? Não, você está de brincadeira. Não, é verdade. Gente, a Minha gente é família, vizinha. o meu pai é baiano, só minha mãe nasceu em São Paulo, mas todo mundo é baiano lá em casa. E você morava em Salvador mesmo, tipo, antes de vir para Eu cá? nasci em 80, tenho 41 anos, nasci em 80 e meu pai já estava de transferência, eu sou a caçula, meu pai estava de transferência do trabalho para o Rio de Janeiro. E minha mãe foi fazer a última consulta, nasci lá, fiquei 15 dias e fui para o Rio. Ah, tá, você se criou no Rio. Isso, mas aí meu pai recebeu um convite, a gente voltou 5 anos depois, aí eu fiz o pré e a primeira série em Salvador. A gente morava ali perto da Tele Bahia, perto do estádio da Fonte Ai, Nova, sei onde é, menino, estudei ali no tem convento uma Nossa praça Senhora dos do 10 Carmo. Mandamentos. Caramba, é perto, tudo ali é minha área ali. Eu Tudo, nasci no então. Pelourinho, me criei no Pelourinho, Centro Histórico, estudei no Salesiano, estudei numa escola francesa quando a família estava abonada, depois a gente quebrou, e aí a gente foi para o Salesiano, enfim, toda aquela área ali de Nazaré é minha área, minha. Santo Antônio Além do Carmo, nascida e criada em Santo Antônio Além do Foram Carmo. os 2 melhores anos da minha vida. Eu lembro, assim, nitidamente, todo dia. Eu tinha 5 e 6 e 7 anos e foi uma festa, era uma festa. Todo final de semana, aniversário de criança. A gente estava na Ó, festinha. Não que o pessoal era rico, o pessoal se juntava e fazia as é, festinhas, entendeu? não. Era Mas muita sim, uma festa. coisa que vocês podem confirmar, que baiana gosta de festa. Gosto. Menina! Minha mãe, então, Nossa Senhora. Eu não sou de festa, não. Nasci meio. Meu pai disse que era para ter nascido em outro lugar. Mas meu pai também. Eu e meu pai não somos de festa. Minha mãe e minha irmã, Nossa Senhora. É se deixar uma festa todo mês. E Mas agora era me muito conta, bom. então. E aí, você estava no Brasil, como foi essa decisão de você vir para os Estados Unidos? Então, há 12 anos, meu esposo recebeu um convite para vir aqui para trabalhar. E ele sempre vinha todo ano e até recebeu um convite para vir de vez. Só que a gente veio, o convite era para ir para Oregon, que era um estado que ele nunca tinha ido, nunca tinha ido. E aí o convite chegou, eu estava grávida da minha segunda filha, eu tinha uma de 5, estava grávida da minha segunda, eu estava com 6 meses. A gente entrou com uma papelada e toda a nossa papelada na embaixada lá de Brasília, na época a gente morava em Brasília. Já rodei o Brasil, já morei em vários lugares, Rondônia, Tocantins, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí a gente morava em Brasília e aí recebeu o chamado, a gente entrou com os papéis, em 30 dias saiu o nosso visto. 30 dias. Aí eu só virei 7 meses de gravidez. Aí eu falei, gente, estou indo. E meu esposo já precisava se apresentar. Aí eu falei, estou indo. A pessoa, você é louca, você vai deixar seus médicos, o médico vai deixar. Eu deixo todo mundo, só não deixo meu esposo. Tô indo. Aí Menina. coloquei assim uma Sharp na frente, eu não tinha muita, a barriga não estava muito grande. Aí coloquei uma Sharp, catei vendemos tudo e fomos para Oregon. Saímos no verão de Brasília, chegamos no inverno, menos 15 graus, lá em E sua Oregon. filha, então, nasceu aqui? Nasceu. Aí por quê? Se eu tivesse esperado ela, a gente ia ter que entrar na papelada de novo para ela. Ai, não, você fez Aí eu bem. falei, não, eu não vou entrar de Ai, novo. É muita burocracia. Falei, muita. estou indo. Ela nasceu 2 semanas depois. Caramba! Aí toda essa experiência de imigrante aqui, né? Sozinha, na luta, e a gente sem muita ajuda. Menina, eu já sei, porque minha irmã, eu tenho um sobrinho, e minha luta é grande, viu? Parabéns a todas vocês que são imigrantes, porque eu vou te falar, a gente fica vendo o povo reclamar do Brasil, dá vontade de pular no pescoço, né? É povo que tem ajuda e que reclama. É A gente está verdade. aqui ao Deus dará, e eles lá cheios de ajuda, não é não? É verdade. E me conta uma coisa, quando você veio para os Estados Unidos, você tinha era um sonho de vocês, era um sonho americano do seu marido,
Ou não? Ah, a oportunidade pintou, me joguei, se transformou num sonho. A gente tinha uma boa vida lá no Brasil. A gente morava em Brasília, um lugar super bom, amigos em volta, estava tudo certo. O trabalho do meu esposo era bom. Mas a gente viu uma outra oportunidade para as nossas filhas. Falei, gente, essa oportunidade, né? O pessoal sempre diz, tem cabelo na frente e careca atrás. Ou a gente pega agora ou pega. Imagina a oportunidade. A gente sabe, tantos amigos nossos vieram para esse país sem visto, sem nada, vieram na aventura, tentando desbravar. E a gente tendo a oportunidade de ter papéis e tá vindo. Eu falei, gente... E eu falei com meu esposo, falei, eu não sei uma palavra de inglês. Quando eu vim para cá, eu sabia hi e bye, mais nada. E sabia sorrir. Isso me salvou muito, porque as pessoas gostam de gente simpática. Gosta, menina, eu não lembrei de você, da sua história, por causa do seu sorriso. Eu lembrei que você era enfermeira, só não lembrava o estado. Exatamente. Eu digo, Rico Mameca, abre os dentes, meu... Ó, lá em casa, uma coisa que a gente sabe é abrir os dentes. Meu pai falava desde criança, abre os dentes, o negócio que acontece. Sorrir abre portas, amiga. E aí eu cheguei, a gente não sabia nada, mas eu sabia, porque meu esposo nasceu no Peru. E a gente, mas ele cresceu no Brasil, ele sabe português que nem a gente. Mas eu fui aprendendo. Eu tô casada com ele, esse ano a gente vai completar 23 anos. Imagina. E desde que eu casei, eu fui tentando aprender espanhol um pouquinho. Isso me salvou, porque eu sei muitos amigos meus que casaram com gente hispana e nunca quiseram aprender espanhol. Eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho. Quando eu vim para cá, foi o que me salvou. Porque aí eu fui falando com o pessoal, a gente morava numa região hispana, foi o que me salvou nos primeiros 5 anos, basicamente. Depois, e o que é que você faz hoje aqui? Com o que você trabalha hoje aqui? Eu sou enfermeira no Brasil, eu me formei, peguei o avião, eu me formei de manhã, peguei o avião à tarde e vim para cá. Literalmente, eu não estou brincando. Eu me formei de manhã e à tarde eu peguei voo. Aí cheguei, nunca trabalhei no Brasil, mas eu tinha o sonho de trabalhar aqui. Como eu vim grávida, eu fiquei 5 primeiros anos cuidando da minha filha. Eu não tinha ninguém, eu não tinha minha mãe perto, eu não tinha ninguém. E eu não confiava em ninguém. Aí fiquei os 5 anos, quando ela entrou na escola, eu comecei a estudar inglês. Elas iam me ensinando, quando elas estavam em casa, a gente assistia desenho animado, né? Eu fui começando que nem bebê, né? Do zero, né? E aí eu fui aprendendo inglês, elas me corrigindo e tal, elas falando. Hoje, graças a Deus, eu continuei o português com elas, elas falam 3 idiomas, espanhol, inglês e português. Não confie nesse negócio que, porque vão ficar com sotaque. Vão ficar nada, criança guarda tudo numa caixinha. Conversa, menina. Ensina a minha português. Maior tem 18 anos e ela sabe os 3, sabe ler, escrever, beleza. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho uma prima que nasceu aqui. Uma das frustrações da minha prima é que minha tia, ela não aprendeu português, ela entende, você fala com ela tudo aqui, como eu tô falando, se ela entrar aqui na live, ela entende tudo, dá risada, mas só me responde em inglês. Ela fala assim para mim, Verena, uma das maiores tristezas que eu tenho é não ter aprendido português, porque minha tia não conseguia, porque era uma luta, mãe solteira, trabalhando de dia à noite, não conseguia, tipo, minha tia dizia, eu tava tão cansada quando eu pegava ela, né, lá na igreja, né, que ajudava muito, no daycare, ela dizia, eu tava tão cansada que eu let it go, sabe, deixava ela responder em inglês e, enfim, mas minha prima fala para mim que ela vai pro Brasil e ela não fala o português, e ela disse que se ela voltasse no tempo, né, minha tia, que ela faria isso. Eu acho que a gente é responsável por separar as famílias, porque meus pais não sabem inglês. Se eu não ensinasse elas e se eu não obrigasse algumas vezes, porque quando é pequeno eles não querem, é mais fácil o inglês, mas a gente tem que obrigar, não te dou, me pergunta em inglês, me pergunta em português. Mas isso faz com que a gente aproxime sempre eles da família que ficou no Brasil. Dos avós, quando vem aqui visitar, eles não sabem falar inglês. E aí a gente é responsável por separar eles. E eu não quero isso para minha família. Eu quero que elas sempre conversem com os avós, com os primos, com todo mundo, entendeu? Enfim, eu acho que isso valeu muito a pena. Vale. E ó, eu só falo português com meu sobrinho, só português. Minha irmã também quer, né? Até brigando com ele, eu brigo, deixa aí. Aí ele olha assim para mim, eu fico, deixa aí. Ele sabe, entendeu? E aí eu falo, vai valer a pena. E quando eu falo com ele no telefone, eu falo em português, aí ele responde, aquele português meio misturado com inglês, mas tá indo. Mas tá agora, aí. Me conta uma coisa, como era a sua vida financeira antes dos Ricos na América? Bom, eu não tinha, assim, esperança no futuro, vou ser sincera. A gente trabalhava para pagar as contas do dia, entendeu?
E apesar de eu trabalhando, como eu disse, eu sou enfermeira no Brasil, mas aqui eu entrei no que tinha para eu aprender inglês e trabalhar, porque a escola é muito cara. Então, quando eu comecei a aprender um pouquinho de inglês, eu já entrei no trabalho e passei na prova, porque como enfermeira, passar na prova de auxiliar de enfermagem é fácil, entendeu? Aí eu fui, passei, americanas não passaram, eu passei. Falei, gente, meu inglês já tá podendo um pouquinho, né? Aí fui, passei e comecei a trabalhar em nursing home, que é o melhor lugar para você aprender inglês. Porque as pessoas mais idosas, elas têm paciência de conversar com você, de ensinar, entendeu? E minha pronúncia era boa, apesar do meu inglês não ser bom, mas a pronúncia era boa, então eles entendiam e me ajudavam. Trabalhei, ralei muito. Primeira semana, as meninas queriam me matar, porque eu não entendia, eu tinha cara de americana, sorria para elas e não entendia o que elas me pediam, entendeu? E aí, enfim, foi essa situação de... Mas eu trabalhava pra caramba, eu trabalhei duro. Só que elas começaram a perceber que valia a pena explicar as coisas para mim, porque eu trabalhava por 2 pessoas. Os americanos gostam de quando vem alguém e que trabalha duro. E aí elas começaram a ver que valia a pena eu me explicar 2 vezes que eu ia trabalhar por 2 pessoas. E foi isso que aconteceu. Ninguém gosta de lazy, né? A gente não, ninguém gosta. Os americanos dão maior valor quando você vem aqui trabalhar, entendeu? E aí, então, você não, sua organização financeira praticamente não tinha. Você era aquela que estava, porque a gente tem vários níveis de alunos aqui nessa live. A gente tem uns que estão, que a gente chama abaixo do nível do mar, que é aquele que ainda está lutando para pagar as dívidas. E a gente tem aquele que já está um pouco, já tirou a cabeça, já está igual saiu, já está respirando. A gente tem aquele que está igual a Rose do Titanic, só em cima de uma tábua, esperando uma boia. E a gente tem os que estão no bote. Qual desses cenários você se identifica? Eu estava abaixo do nível do mar, porque nos primeiros 5 anos eu não trabalhei. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ajudar, né? E aí, vamos lá, era só meu esposo trabalhando e tal. A gente começou a juntar o dinheirinho. Mas aí, se você não tem organização financeira, o dinheiro sai pelo ralo, entendeu? Então, para eu poder... eu tinha que cuidar da minha casa, cuidar das minhas filhas, trabalhar, pegar o meu dinheirinho e ia pelo ralo. A gente acabou comprando, por exemplo, abaixo do nível do mar, é você comprar um carro e você não sabe os juros que você está pagando. Uau. Essa era a minha situação. Falei, nossa, a parcela tá ótima, tipo, eu consigo pagar. Mas quanto é que tá de juros? Eu não sabia, entendeu? Se alguém me falasse, aí tá pagando 15% de juros, eu nem sabia para que é, para que serve, como é que eu faço as contas disso? Qual é a base? Eu não tinha como comparar. Tinha. A informação não fazia a menor diferença para mim, porque eu não sabia fazer as contas. Apesar de eu gostar de matemática, mas o Brasil e as escolas, elas não estão preparadas para ensinar as crianças a serem livres, independentes financeiramente na vida, entendeu? Então, foi o que sofreu. E hoje eu quero fazer o contrário com as minhas filhas, né? Enfim, hoje, tudo que eu estou aprendendo no curso que eu aprendi, porque eu terminei o curso em 1 mês. Menina, tô chocada. Peraí, que daqui a pouco você vai contar pra gente como você conseguiu isso. Menina, tô chocada. Direto. Estudando, escutando, colocando as crianças para dormir, fazendo comida já para o dia seguinte e pegando o tempo livre. E antes você não tinha, antes do curso, você já tinha reserva de emergência? Nada, não tinha reserva de emergência, não tinha nada. Minha história é assim, de você eu não sabia do futuro, não estava com a aposentadoria direito, porque no trabalho, quando eu comecei a trabalhar no hospital, esses 2 últimos anos foi muito pauleira de trabalhar com Covid e tal. Eu trabalhava, às vezes, 5 turnos de 12 horas, entendeu? Durante a semana. Uma semana eu já trabalhei 6 dias de turnos de 12. Então, assim, eu estava trabalhando, mas ia ganhando algum bônus. Mas se você não tem administração financeira, se você não tem educação financeira, o dinheiro vai pelo ralo, como eu te falei. Então, a gente precisa entender como funciona. E eu lembro que, nesse tempo, as pessoas saíam, meus colegas de trabalho, eles saíam e estavam no corredor falando de ações. Porque estava todo mundo... Aí eu percebi que a maioria das pessoas com quem eu me relaciono no hospital... Hoje eu não trabalho mais no hospital, eu trabalho em home care, cuidando de idosos nas casas... Mas as pessoas falavam de ações. Eu tenho amigos que ganharam, assim, 50 mil na época da pandemia, o salário do ano. Porque eles sabiam
que a crise estava vindo, que a vacina estava saindo, e eles foram e investiram dinheiro nas ações que valiam, que iam crescer, que eles sabiam que iam crescer. Mas eu não sabia. Então, quando você não está preparada para receber essa notícia, a notícia vem no ouvido e cai. Porque você acha que é tudo, como se diz, quando é esquema. É esquema. Não, vai perder dinheiro. Por quê? Já que eu sou baiana, meu pai é terreno. A vida do meu pai é terreno. O negócio é você comprar e você ver que o terreno está ali e construir uma casa e viver de aluguel, né? Meu pai hoje ele tem uma casinha, vive na outra, que ele construiu as duas, enfim. Tem uma aposentadoria boa, minha educação financeira da minha casa foi muito boa. Mas meus pais, eles não sabem como multiplicar esse dinheiro. Eles souberam como guardar, como né, planejar o futuro. Mas eu não quero só isso. Tanto que eu não sou gastadeira. Eu não vim desse país, não fiquei assim deslumbrada. Aí para mim, gente, quando que eu vou comer fora, entendeu? Eu prefiro comida. Aqui em casa eu faço minha comida, como fora às vezes. Não sou de me vislumbrar com bolsa, com tudo isso. Eu falo, no dia que essas marcas me patrocinarem, eu compro, entendeu? Eu compro não, eu uso. É verdade. E me fala uma coisa, quando nessa sua caminhada, como é que você pode definir assim, se você fosse fazer uma retrospectiva, quem era você antes e o que você conquistou nessa caminhada do curso? Antes eu era uma pessoa completamente sem esperança pelo futuro. Eu achei que eu ia ficar que nem essas pessoas mais velhas no supermercado até 95 anos, entendeu? Porque às vezes a gente dá maior valor, eu dou maior valor de pessoas que continuam trabalhando, mas a gente sabe que essas pessoas não planejaram o futuro. Então, quando eu comecei a escutar sobre isso, sobre questão financeira, eu comecei, gente, eu preciso melhorar isso. E aí foi na hora que Deus faz tudo na hora certa. Se eu tivesse encontrado ou escutado o curso de RNA quando eu estava no hospital, não ia fazer diferença para mim, porque eu não estava preparada, madura o suficiente para escutar uma propaganda do RNA, entendeu? O que aconteceu? Eu mudei de trabalho. Quando eu estava no hospital, eu estava com as pessoas lá correndo, e eu mudei e me convidaram para trabalhar com milionários em home care. E eu comecei a trabalhar com uma milionária no home care. Ela tem 100 anos, gente. Vocês não estão entendendo. 100 anos. Ela nasceu em 1921. Ela vai fazer 101 anos esse ano. Uma cabeça melhor que muita gente. Ela sabe todos os investimentos dela. Ela que recebe as cartas, ela que escreve, ela que faz os cheques. Ela faz tudo. Ela nunca falou para a cabeça dela se aposentar. Imagine. Aí, eu que amo conversar com idosos desde pequena, isso me salvou de muitos problemas na vida, porque eu gosto de escutar as experiências deles, por que eles foram vitoriosos na vida, onde que eles erraram, onde que eles queriam ter feito diferente. Comecei a conversar com ela, eu tinha o dia inteiro para conversar com ela. Aí, eu falei, fulana, né, não vou nem falar o nome dela, fulana, como é que a senhora vive? E ela é de falar, ela é de família estrangeira, da Polônia. Então, sabe, são pessoas super guerreiras que vieram nesse país a lutar, amam esse país. E eu me dou muito bem com ela, porque eu amo esse país, gente. Eu amo o Brasil, mas eu amo esse país. É o país das oportunidades, é o país que todo mundo te empurra para frente, todo mundo fica feliz quando você vai para frente. Aí, eu comecei a perguntar para ela. Aí ela falou, olha, quando eu era jovem, eu tinha um vizinho e ele era muito amigo do meu esposo e ele começou a ensinar para a gente como investir em ações. Eu falei, como é que é? Aí ela começou a me explicar. Olha, é o seguinte, eu comecei a investir em ações. Meu esposo, ele tinha uma firma. E aí eu ficava mais em casa, porque meu esposo já estava ganhando bem e eu podia ficar em casa. Eu ficava nos jornais, lendo sobre as empresas e falava para o meu esposo qual empresa seria boa para comprar ações. Aí a gente começou a aprender, meu vizinho começou a ensinar, a gente começou a aprender, mas eu percebi que cada vez que eu falava para as minhas amigas, elas me desanimavam. Aí ela falou, primeira dica para mim, Leninha, não conte que você está nisso. Porque só conte para pessoas que estão maduras o suficiente para receber. Porque quando você conta para alguém que acha que é tudo esquema, elas vão te desanimar. E isso vai influenciar tuas decisões. Ela falou,
fale com alguém que já está madura, que quer o futuro, que quer investir, que está preparado. Aí eu falei, e aí, como que a senhora fez? Comecei a investir e começaram a chegar os cheques lá em casa, porque vinha cheque, né? E começaram a chegar os cheques e a gente gostou disso. Aí meu esposo, vamos separar tantos por cento todo mês para a gente comprar mais ações. E hoje eu vivo de dividendos. Eu falei, eu quero isso para minha vida. Gente legítima, rica na América. E agora eu fico pensando aqui, só o Walmart, há 35 anos atrás, quem comprou só o Walmart ficou milionário, porque a ação decolou, ela espalhou pelos Estados Unidos, pelo mundo, e a ação explodiu. Aí eu fico imaginando, imagina essa senhora que comprou o quê? Uns 60 anos atrás, e ela pegou o melhor momento da história, que foi o pós-guerra. Os países destruídos, ela começou ali a investir, e hoje realmente ela vai deixar em uma herança. Então, você teve essa trajetória e você estava do zero antes de começar o curso. Quando você entrou no curso, quais foram as coisas que você começou a fazer? Quais foram os principais pontos ali de mudança na questão de você montou sua reserva, seu plano de aposentadoria? Quais foram os primeiros passos? Bom, primeira coisa que eu fiz foi abrir fazer o budget aqui de casa. Primeira coisa. Sentamos aqui, vamos ver as contas que a gente precisa pagar, quanto está entrando por mês, o que a gente pode fazer para cortar os gastos, foi a primeira coisa que a gente fez. E isso foi uma bênção, porque a gente começou a separar a porcentagem de quanto a gente ia colocar em cada coisa. Por exemplo, mês passado, a gente colocou 50%. Vamos fazer de tudo para que 50% da nossa entrada seja para os nossos gastos. Mas a gente quer diminuir isso, porque a gente quer aumentar a entrada. Só que quando eu aumento a entrada, eu não posso aumentar também a saída, porque senão não adianta nada o esforço. Quando você faz o planejamento, te dá uma vontade de trabalhar mais, você não tem noção. Dá vontade de pegar um dia extra lá, né, na casa, né, onde eu trabalho, que é home care. Vou trabalhar um dia extra, 24 horas, porque eu sei que o dinheiro vai entrar e eu já vou pegar e vou investir esse dinheiro ou vou, né, colocar aonde eu quero. Então, quando você tem um planejamento, te dá vontade de trabalhar. Eu já gosto de trabalhar normalmente. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 12 anos. Minha mãe tinha uma quitanda na escola, como se fala? Cantina da escola. Minha mãe era dona da cantina da escola, imagina. E eu trabalhava para ela. Eu era a cashier, todo o meu intervalo, eu trabalhava para ela e no final a gente ajudava, né, na limpeza, no fazer o que for. Então, e minha mãe pagava o dinheirinho. Foi na época na mudança do Cruzeiro para o Real, era muito dinheiro para gente, entendeu? Minha mãe pagava tipo uns 15 reais para gente na época, por mês, né? Então, eu gosto de trabalhar, porque você vê o dinheirinho entrando. E eu passei a mesma vontade de trabalhar para as minhas filhas. Minha filha maior, ela trabalha no McDonald's desde os 15 anos. Chega cansada? Chega, mas tá lá o paycheck, o cheque chegando, e ela vai, compra a roupinha dela, compra as coisas dela, ela vai feliz pro trabalho, volta feliz, e é como eu faço, eu vou feliz, é um prazer trabalhar. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você pode se movimentar, você tem saúde. Gente, que privilégio. Então, quando a gente começou a fazer o budget, a gente começou a pensar o que vai fazer para a gente aumentar a nossa hora. Esse mês mesmo, acabei semana passada de fazer um curso para já aumentar a minha hora. Eu falei, gente, isso é investimento, não é dinheiro jogado fora. Porque eu tenho que fazer isso, e minha esposa a mesma coisa. Não sei se alguém me conhece, mas eu tenho um ministério no Instagram, que é desenhos. Eu amo fazer desenhos. E às vezes as pessoas conhecem, você pode me achar lá por Lê Bulhão. Aí eu fico pensando, gente, o que eu posso fazer com isso? Meu esposo, ele tem, além do trabalho dele, ele tem o trabalho no YouTube. Ele pensando, o que eu posso? É outra entrada, é outra não sei o quê. Então, assim, você tem que fazer o planejamento para pensar no futuro. Você fala, gente, a entrada daqui, bora. Mas para isso, você tem que fazer o budget, porque o dinheiro não pode ir embora. Você não pode aumentar seus gastos. Eu vou aproveitar e trocar o carro. Que eu tenho que trocar o carro? O carro tá lá há 5 anos, tá super bem, entendeu? Eu não vou trocar nada, porque eu quero usar esse dinheiro para investir ou para outras coisas. Então, primeira coisa foi o budget. Segunda coisa foi abrir a nossa Fidelity Account. Comecei lá. Depois, por quê?
eu tinha um dinheiro, tudo isso começou porque eu tinha um dinheiro para receber. A gente tinha uma venda de uma casa, que a gente morava no Texas, e a gente comprou na época super baixa. Então, a gente estava para vender quando a gente saiu, não vendemos, não vendemos. Deus faz tudo no tempo certo. Resultado, a gente não ia ganhar quase nada se a gente tivesse vendido quando a gente saiu. A gente vendeu agora, no começo do ano, pelo dobro do preço. Aí você fala, gente, Deus, obrigada. Só que Mas aí você já estava morando e você tinha uma casa extra em outro estado, e aí você não dependia dessa casa também para comprar outra, porque também tem ponto que eu fico pensando assim, também tem um ponto de quem quer vender sua casa, que hoje está valendo mais, mas aí você vai morar onde? Você vai ou alugar, que o aluguel está altíssimo, ou você vai comprar outra casa mais cara. Mas quem tem uma segunda casa... Excelente. Não. A gente saiu de lá, mudou para... A gente morava no Texas por 7 anos e mudamos para cá. Não conseguimos vender, a gente começou a alugar a casa, mas, enfim, não deu muito certo, o inquilino estragou a casa e tal, não sei o quê. Mas a gente reformou a casa e combinamos para vender. E vendeu no tempo certo, porque o dobro. O dinheiro ia chegar, e aí a gente pensou, eu preciso ter sabedoria para chegar o dinheiro. Não precisa ser uma casa, você pode vender qualquer coisa, pode pegar um lucro de um carro, pegar o lucro de alguma coisa, mas você precisa se preparar para a chegada de algum dinheiro. Você precisa ter sabedoria. Foi daí que eu mudei de trabalho, e aí eu comecei a pesquisar, e foi daí que o RNA começou a chegar no meu feed. Porque eu comecei a pesquisar sobre investimento, sobre como que eu posso aprender, ter educação financeira e tudo. E aí foi nessa hora. Chegou, foi uma benção. Então, eu já tinha um dinheirinho lá, eu tinha que saber o que fazer. Vou pagar minhas dívidas. Então, a gente começou, depois do budget, depois da conta da Fidelia, a gente começou a pagar as dívidas. Só que aí eu descobri com o time RNA que tem dívida boa. Então, vamos lá aumentar, pagar as dívidas para aumentar o nosso credit score. Meu credit score, gente, chega a dar orgulho. Eu nunca tive isso na minha vida, amiga. Eu chego agora, abro o meu, porque estava ali 700, 650, por aí, menos que isso. Hoje eu tenho um orgulho, tá? 767, 779. Caramba! Repita aí. Em um mês e meio, amiga. Repita aí. 767, 779. E ainda tem um outro do Fico que tá 781. Caramba! Menina, em um mês e meio, a gente começou, e é uma bola de neve, te dá um prazer quando você vê as coisas funcionando, você vê as coisas falando, gente, minha vida é antes do RNA e depois do RNA. Verena, você é o anjo da nossa vida. Vou colocar uma foto sua aqui em casa. Não, vocês que são os anjos, sabe por que eu vou falar um negócio? Eu sou o agente de informação, mas vocês são os agentes de transformação. Não só de transformação aqui, como de exemplo para as pessoas que estão assistindo. Hoje, a maioria de vocês chegam a lugares que eu não consigo chegar. Você falou uma coisa que eu achei importantíssima. No meu canal do YouTube, vai e vem, chega alguém sem conhecimento. Outro dia veio uma senhora dizendo que eu era... Esqueci até a palavra que ela usou, porque ela disse que imigrante indocumentado não pode, é proibido ter aposentadoria aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa completamente sem conhecimento. Qualquer pessoa que tem um IT number, que paga impostos nos Estados Unidos, independente do seu status, pode ter o seu plano de aposentadoria aqui na América. Então, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês assim, a única coisa que eu queria mais do que eu tive quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu queria mais, era conhecimento. Hoje, quando eu olho para trás, mesmo com tudo que eu construí, se eu soubesse o que eu sei hoje, meu Deus do céu, eu tinha feito um estrago bem maior. Então, assim, o que eleva a nossa vida é conhecimento. Eu estou falando isso para vocês, assim, de todo o coração, como se eu estivesse conversando com minha irmã. Você sabe por quê? É por falta de conhecimento, até que muitos imigrantes não têm nem visto. Hoje tem vários vistos aí diferentes, eu não vou falar de visto porque não é minha área, mas assim, até essa questão do visto. Se muitas pessoas saíssem do Brasil com informação, saíssem do Brasil sabendo como funciona o credit score, ela já poderia começar a construir o crédito dela de lá do Brasil. Então, assim, são coisas que você pode antecipar. Quanto tempo você vai esperar para chegar aqui para construir seu crédito, para começar a entender? Se você já chega com informação, você já chega na frente de 90% dos imigrantes que estão aqui, porque eu te digo,
eu tenho 85 mil imigrantes no meu Instagram. E eu te digo, a maioria tem muita gente que tem 5, 10 anos de América e fala assim para mim, Verena, onde eu estava esse tempo todo? Aonde é que eu estava? Então, assim, se você conhece alguém que está novo nos Estados Unidos, que acabou de chegar ou que está vindo, isso daqui é um conteúdo que você vai estar salvando vidas de imigrantes e famílias. Exato. Vocês ficam reclamando aí, porque eu entro nas comunidades brasileiras dos Estados Unidos, só tem gente pedindo, só tem gente fazendo crowdfunding. Por que você não é uma ferramenta de transformação? A maioria dessas pessoas fazem isso por falta de educação financeira. E se você olhar para trás, para quem você era no passado, você consegue ter empatia. Eu tenho a maior empatia por essa causa, trabalho na área, estou ligada com as histórias de vocês diariamente, então é uma causa que eu tenho. Mas quantos de vocês pode ser ferramenta de transformação na vida dessas famílias, tá? Famílias que estão quebradas por... No fundo, você fala, o marido saiu de casa, o marido abandonou os filhos, mas no final das contas, gente, eu vou te falar, a maioria dos casos que eu escuto no meu Instagram é problema de educação financeira, organização financeira. O casal começa a brigar, fica insustentável a relação, e aí é uma família que está vulnerável. São os filhos que estão vulneráveis. Então, assim, vocês podem sim, cada um de vocês, no lugar que vocês estão, no estado que vocês estão, na igreja que vocês estão, vocês podem fazer a parte de vocês, tá? Porque eu não vou alcançar todo mundo. Eu vou alcançar quem está aqui. E vocês vão conseguir levar a mensagem. Então, quer dizer que você conseguiu o credit score, organizou. E o que é que você fez com a Fidelity? Você abriu conta na Eu corretora? abri, aí fiz a minha conta individual, abri minha IRA, porque como eu trabalho, eu sou autônoma, então, desde que eu saí do hospital, então eu falei, gente, eu tenho que resolver isso, vou abrir minha IRA. Aí abri, já me deu a opção de pagar 21 e me deu a opção de pagar 22, já paguei os dois, tô nessa. E aí eu entrei no VRA, amiga, nos dois. Eu falei, Caramba! Gente, para quem coloquei está o aqui e não entendeu dinheirinho. nada, é o seguinte: tem um plano de aposentadoria que tem benefícios do governo aqui nos Estados Unidos. Ele tem dois tipos. Eu não vou explicar os dois, porque senão a gente vai conversar muito aqui. Mas, resumindo, tem um plano que é o Traditional IRA, que você, no independente do seu status, se você só tem o IT number, você pode fazer. Você tem benefícios fiscais. O que isso quer dizer? Você pode usar esse dinheiro que você está investindo para deduzir dos seus impostos. Aí você pode dizer assim, Verena, mas eu não declaro tudo, não. Deixa eu falar uma coisa para você, imigrante, que está aqui nessa live, tá? Vou falar uma coisa também, uma dica que muita gente anda dando conselho errado aí, vou te dar um conselho bom, beleza? Se você quer comprar uma casa nos Estados Unidos, se você quer construir sua vida aqui, é importante o governo saber que você tem renda. Porque se você não tiver renda, por mais que você tenha um crédito de 800, você não vai conseguir comprar uma casa. Por quê? Porque o governo não pede só o credit score. Ele pede também os seus impostos. Aí você vai dizer, Verena, mas eu conheci alguém que vai fazer para mim, que vai dar certo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quanto maior o risco que você apresenta para o banco, maior é sua taxa de juros. Eu não estou dizendo que talvez você não consiga, mas se alguém que tem um crédito e que tem a renda declarada certinho, ela vai conseguir uma taxa de juros mais barata que você. Ou seja, em vez de, vou falar aqui um valor, uma suposição, vamos dizer que sua prestação seja $1.000, porque você está aí com seu, não tem muita renda. Se você tivesse uma renda boa, a sua prestação cairia para 500. E o sonho da casa própria vai ficando cada vez mais perto, tá certo? Então é importante. E às vezes vocês imigrantes têm um pensamento errado, que é o quê? Eu vou ter que pagar impostos. Nem sempre declarar significa que você vai pagar. Exato. Muitos de vocês, pelo pouco que eu conheço, pelo contrário, ainda tem para receber. Por quê? Você vai declarar tudo. Você vai declarar quanto você ganha, mas você também vai declarar seus gastos. Sua casa, seu aluguel, a despesa que você tem com seus filhos, a despesa que você teve no seu plano de aposentadoria. E aí, no final, você vai estar recebendo dinheiro de volta para investir do governo. E isso é maravilhoso. Você vai estar construindo o seu patrimônio, você vai estar pensando no seu futuro e, ao mesmo tempo, tendo esse dinheiro de volta. Então, busquem um contador, tá certo? Aqui não é uma indicação para vocês fazerem, porque nessa live não dá para a gente explicar tudo, infelizmente, mas procurem um contador e veja a sua situação individual. E nunca esqueça, declarar não tem nada a ver com pagar. Só o contador vai poder te dizer. Porque muitos de vocês têm muita coisa que pode deduzir aí, e talvez, se for pagar, vocês pagarem um valor bem baixo. Fechado?
E assim, então você abriu sua conta do IRA, você abriu duas. Por que você abriu duas? Conta pra gente. Eu abri individual, A individual. abri para eu fazer investimentos e tal, e abri minha aposentadoria. Foi isso que eu abri. Então, já Porque coloquei dos 2 você anos. abriu a individual porque você pensa, planeja investir mais do que 6 mil anual? Isso, exatamente. Ah, porque a gente tem um detalhe aí. O governo, ele não dá almoço grátis forever e qualquer montante. Tem um mínimo, um máximo, que são 6 mil dólares anual. Para ter esses benefícios do governo, o dinheiro cresceu, que a gente chama de tax-free, livre de impostos, você só consegue um máximo de 6 mil dólares nessa conta de aposentadoria, chamada IRA, ou IRA, né, em português. Então, se você quiser investir mais que 6 mil dólares, você vai ter que abrir uma outra conta que a gente chama de individual brokerage. A conta individual na corretora. Você não vai ter nenhum benefício do governo. Por quê? Porque você também não quer almoço grátis, né? O governo também precisa pagar aí ó, a segurança, pagar as coisas daí. Então, o governo vai te dar 6 mil dólares. Se você for investir acima de 6 mil, você tem que abrir uma outra conta, a individual, que é a que ele falou agora, que aí você investe mais do que 6 mil anual. Fechado? Então, aí você abriu o seu IRA. Isso. Então, assim, em dezembro, eu pedi as contas do hospital e aí comecei, desde janeiro, a trabalhar para mim mesma. E aí eu tinha que resolver a aposentadoria, né? Eu tenho que resolver minha vida. E foi daí que chegou o time RNA na minha vida, na época que eu precisava resolver minha vida. Hoje, esse ano, esse janeiro, eu tô no curso disso, comprei o curso business também, porque esse é o ano da minha vida. Então, eu tô no curso business, terminei o curso do RNA, tô no curso de business. Esse ano eu quero abrir minha CEP IRA, não é? Então, assim, eu não quero ficar nessa, eu abri só para agora, mas eu quero ter minha CEP IRA, eu quero começar meu business, porque esse é o país da oportunidade. Você começa o conhecimento, por isso que a Bíblia sempre diz, e o conhecimento vai te fazer livre. Vai atrás de conhecimento, não fica lá escutando a tia, a vizinha falando, dando conselho para você. Vai atrás de quem sabe, de quem tem resultado, entendeu? Paga conselhos de alguém que tem resultado, alguém que já caminhou e vai fazer o teu caminho mais suave, entendeu? Então, eu acho, foi no que a gente começou a investir. Semana passada eu terminei o curso para aumentar minhas horas, já estou no curso de business essa semana, desde segunda-feira no curso de business, já comprei um outro curso de business que é para a área que eu quero mais, e aí eu vou no conhecimento, esse é o ano. E se todo mundo lembrar que quando a gente veio para esse país, a gente veio aqui para vencer, a gente não tem outra opção, ou é vencer ou vencer. Eu não vou voltar para o Brasil, minha vida é aqui, minhas filhas, a mais nova nasceu aqui, hoje eu já sou cidadã, desde o ano passado. Entendeu? Já tô assim, aqui vai ser minha vida, volto para o Brasil, amo o Brasil de todo o coração, volto para visitar, mas minha vida é aqui. E eu vim para esse país para vencer, entendeu? Em tudo, em honestidade, em trabalhar duro, em fazer o melhor, entendeu? Não melhor que ninguém, melhor que eu mesma todo dia. Eu vou fazer meu melhor e eu vou vencer nessa terra. Então, a gente olha para os outros e não fica feliz com a vitória dos outros. Não fique feliz. Quanto mais a gente deseja a vitória dos outros, Deus abençoa a nossa vida. E Deus prospera a nossa vida, porque a gente tem um coração bom de querer trabalhar duro, de querer ser honesto nesse lugar. E tudo valeu a pena. Comecei com budget, comecei com a conta da Fidelity, abri minha conta da Raiza, né, que é a conta de emergência, já estou lá com um dinheiro bom, mas espero ter pelo menos 6 meses para ter uma poupança de emergência para 6 meses ou mais, mas por enquanto a ideia é de 6 meses, e passo por passo, eu fui só checando, porque eu comecei o curso, você tem orientação para onde você vai, senão você fica perdida. E lá você vai colocando a sua lista. Você fala, abrir a conta na Fidelity, fazer o budget, abrir a conta na Raiza, ter 6 meses de emergência. Você tem um norte para ir. Senão, eu não tive isso na minha escola, não vou fazer faculdade de contabilidade, nada disso. E vocês
vieram como respostas, não só das minhas orações, mas resposta de muitas orações de pessoas que vieram para esse país, vieram trabalhar duro, mas o dinheiro estava saindo pelo ralo. Então, vocês vieram planejar nossa vida. Hoje, eu vejo minha aposentadoria. Eu falei, eu quero me aposentar com tanto por mês. Para isso, eu tenho que... eu puxei a aposentadoria do meu esposo, porque ele já tem aposentadoria há 12 anos e tal, certinha, e eles estão fazendo super bem o trabalho lá, dos investimentos, né? Eu já puxei, já vi os investimentos, já vi quanto estão ganhando por mês, por ano, desculpa, por ano, quantos juros, né, estão ganhando. Aí eu descobri, falei, gente, a gente não pode pagar o mínimo. A gente tem 20 anos, vamos dizer, meu esposo tem 20 anos até se aposentar. A gente tem que começar a puxar e pagar o teto. Aí, esse ano, mês que vem, a gente já viu quanto que a empresa está pagando, porque eles tentam match, né? Então, a gente vai pagar o extra. Então, eu diminuo e ajudo, porque vai sair uma bolada do paycheck do meu esposo, mas vai valer a pena, porque a gente fez as contas. Se a gente puxar, a começar desse ano, a pagar o teto por ano, porque o teto de lá, se eu não me engano, é 21 mil, se eu não me engano. 21, aumentou, era 19.500, subiu. Exato. E se a gente conseguir pagar 21 mil por ano para a aposentadoria do meu esposo, a gente vai se aposentar bem, amiga. Mas não só dele, a minha, porque eu vou ter a minha, ele vai ter a dele, eu vou ter a minha, e ainda a gente, se Deus quiser, esse ano eu já abro minha SEP IRA. Então, hoje, eu vejo o futuro. Eu quero me aposentar que nem a senhora que eu ajudo. Eu quero me aposentar vivendo de dividendos. Menina, como eu tô emocionada, eu tô aqui quieta para não te intrometer, mas menina, gente, vocês que estão assistindo, o que é o SEP IRA? SEP IRA é a aposentadoria, ou seja, do empresário, eu e você. Verena, eu não acho que eu sou empresário, não, então abre-te olho que a Rica na América vai dar uma dica agora. Se você é babysitter, se você trabalha na construção, se você trabalha na limpeza, não importa o trabalho que você tem agora, se você não tem um patrão, uma empresa que você trabalha para essa empresa, você é profissional liberal. E você pode abrir uma aposentadoria chamada SEP IRA. Verena, qual a vantagem dessa SEP e não daquela outra que você acabou de falar? A vantagem é o seguinte, o SEP IRA, ele deixa você contribuir mais. Você pode contribuir até 25% do que você ganha e um teto de até 58%, se eu não me engano, acho que subiu agora. Mas ano passado era 59, né? Ano passado era 58, esse ano foi para 59. Por quê? Se você ganhar mais dinheiro, você consegue botar mais dinheiro. Eu vou contar agora a coisa maravilhosa que eu faço na minha própria vida. Quando você investe para sua aposentadoria, eu investi 31 mil, tá? Investi 31 mil. Eu até postei, acho que nos stories. E 31 mil. Esses 31 mil dólares eu consigo deduzir dos meus impostos. A nossa meta é chegar até 58, mas eu estou fazendo retirada mínima da empresa, porque o resto eu estou reinvestindo na empresa. Então, eu não estou retirando o mínimo, só o que é obrigado por lei, pelo contador. Então, esses 31 mil, eu consigo deduzir do que eu estou dando para o governo. Aí você fala, Verena, eu estou pagando muito imposto. Verena, eu não acho justo o empresário pagar. Meu amor, você está perdendo a grande oportunidade, que é você investir o dinheiro dos seus impostos que você daria para o governo, você investir no seu futuro. E, Verena, como é que eu faço para fazer isso? A gente tem uma aula lá no curso, um passo a passo, todo para como você fazer seu CPRA, dando várias dicas, e ainda vai ter uma surpresa aí, que eu não posso falar muito, que eu sou linguaruda, mas a gente estou planejando um negócio para mostrar para vocês, que são meus alunos, tudo que eu fiz no meu CPRA esse ano. A gente está esperando eu dar virar, né, o ano fiscal, agora em abril, para eu dar o segundo aporte, para ficar um volume maior, e eu falar com vocês como eu estou organizando o meu CEP IRA lá para a comunidade dos meus alunos. Então, o que eu quero dizer, gente, a falta de educação está fazendo com que você perca dinheiro. A gente precisa entender. Eu estou entendendo ainda muita coisa. Eu trabalho no mercado financeiro, mas tem outras áreas que eu virei aluna. Área de gestão agora, a empresa crescendo, a gente crescendo mais, tem coisas que eu estou aprendendo agora. E tem coisas que eu estou passando para você da minha empresa lá na nossa imersão de business, que eu aprendi, coloquei no meu negócio e está dando certo. Então, assim, o que é mais vantagem? Quanto é que custa, se você for pensar? Você está do lado de pessoas que estão na sua frente e que vão te ajudar a caminhar.
ou você está perdendo tempo andando e caminhando com pessoas que não têm resultado. Não tem nada, nenhum problema nisso. Talvez você seja até ferramenta de transformação. Você saia desse meio, você vai na frente, você estuda, você se desenvolve para levar conhecimento para os seus amigos, tá? Porque tem ainda muito imigrante que acha que ele não pode ter nada na América. Gente, imigrante, eu estava conversando com um amigo essa semana, contador. E a gente estava conversando e a gente chegou à conclusão seguinte: imigrante sem status, praticamente, pouquíssimas coisas ele não consegue fazer aqui nesse país. Vocês conseguem ter aposentadoria, vocês conseguem investir na bolsa de valores, vocês conseguem comprar a sua casa própria, vocês podem ter poupança. O governo não confisca o dinheiro que você ganhou. Esse aqui é um país democrático, só se você estiver envolvido com coisa muito pesada, como tráfico de drogas, crime internacional. Você entendeu? Então a gente tem que abrir a cabeça do imigrante para a nossa comunidade prosperar. E me diz uma coisa, como é que você se sentia antes do curso e como é que você se sente agora? Antes eu não tinha esperança no futuro. Hoje eu já vejo o futuro com bons olhos. Já vejo o futuro das minhas filhas com bons olhos, porque tudo que eu estou aprendendo eu passo para elas. Minha filha, inclusive, a mais velha, pegou aula de investimento na escola por minha causa esse ano, e a gente começa a trocar figurinha de investimento. Mãe, isso daqui, mãe. As pessoas dizem, nossa, eu não tenho a menor afinidade com meu filho adolescente. Ela é minha melhor amiga. Quando você vai pegando conhecimento, eles começam a olhar para você de uma forma diferente. Falando, nossa, minha mãe é super inteligente. Aí eu falo, gente, eu curso RNA e a Verena da minha vida. E aí eles começam a te ver como modelo. E eu falo, filha, se você fizer isso, olha só, se eu tivesse esse conhecimento, se o RNA tivesse aparecido na minha vida há 23 anos atrás, eu seria outra pessoa. Mas tudo bem, né? A gente não pode ficar olhando para trás. Deus fez a gente com os olhos na frente, então vamos olhar para frente. Aí eu falei, filha, você pode fazer diferente. Pega esse daqui porque ela quer ser anestesista. Uhum. Então, ela tem um grande caminho a percorrer como anestesista que ela quer ser. Ela vai fazer med school e tudo isso. Eu falo, filha, você faz isso, começa a investir aqui, começa a pensar na sua aposentadoria desde cedo. Então, é uma bênção. Hoje eu vejo o meu futuro e todo mundo que está perto de mim, que eu vejo, que eu tenho mais acesso, sabe? Porque, como eu te falei, a gente vai falando, as pessoas começam a falar contra, mas eu não ligo mesmo. Mas eu tento falar e inspirar as pessoas que estão mais acessíveis, pensando no futuro. Falo para todo mundo. Falo, gente, vamos pensar no futuro. A maioria das pessoas que eu trabalho são hispanas. Falo, gente, vai atrás de cursos de educação financeira, porque os hispanos, como os brasileiros, são bem enganados aqui. E os hispanos é uma área, por exemplo, eu estava pedindo conselho para uma pessoa e a pessoa falando, nossa, pega esse dinheiro que você vai pegar e investe em seguro de vida. Gente, vocês me salvaram de colocar o dinheiro da venda da casa em seguro de vida. Olha isso. Porque as pessoas, se eu não tenho conhecimento, as pessoas me enganam. E hoje, as pessoas falam as coisas, eu falo para o meu esposo, só dou um cutucão. Isso não está certo, não, porque a Verena e o curso RNA disseram que isso daí é esquema. Então, gente, hoje eu vejo o futuro de outra... E meu esposo, ele viu que eu estou sabendo das coisas. Então, ele confia em mim. Ele falou, Leninha, vai nessa, vai. E ele tá comigo, entendeu? Ele era bem incrédulo. E hoje ele fala, Leninha, gostei. E eu faço as contas para ele. Eu falo, olha, a gente vai... Rubem é o nome dele. Eu falo, a gente vai se aposentar com tanto. Daqui a tantos anos a gente vai ter isso. Você começa a ver e te dá mais vontade de aprender e trabalhar mais para você ter mais dinheiro para investir e te dar como o conhecimento para você parar de gastar em coisa supérflua da vida, sabe? Em supérfluo. Não preciso disso não, gente. Para quê? Eu já tenho uma bolsa, né? Para que eu vou ter outra? Já é preta, combina com todo mundo, não precisa mais outra. E outras coisas que a gente compra sem necessidade. E quando você tem a educação financeira, você já começa a pensar e ver a vida de outros olhos. E começa a inspirar os seus filhos e as pessoas com quem você convive para pensar de uma maneira diferente. Quantas pessoas nesse último mês eu já inspirei
para mudar de vida, sabe? E as pessoas falam, Leninha, o seu conselho foi uma bênção. E eu falo, gente, eu curso, mas eles falam espanhol, né? Então dá. Quando vocês abrirem o curso RNA em espanhol, eu Ai. indico para todos. E me diz uma coisa, você chegou a buscar outras soluções quando você estava na internet buscando, quando você estava vendendo sua casa, que você estava buscando, você chegou a buscar outras soluções? Busquei, mas eles falavam inglês. Então, para mim, apesar de, né, hoje eu converso com todo mundo, não tem um problema, mas é um assunto muito específico. Você ficar escutando alguém falando inglês de vida financeira, em algum momento eu vou perder alguma informação. Querendo ou não, porque não é meu primeiro idioma. Então, quando vocês chegaram falando, alguém que vive aqui há muitos anos, falando em português e alguém que sabe como viver aqui, porque eu encontrei gente falando no Brasil. Pô, mas no Brasil não me serve, eu vou morar aqui, são as coisas daqui. Aí eu encontrei pessoas aqui falando inglês. Poxa, mas que difícil, eu vou perder alguma informação, porque são detalhes, né, que você não pode perder nada. E aí vocês vieram, então, para mim, vocês foram os únicos que eu encontrei falando no meu próprio idioma, pessoas que moram aqui, que sabem todas, né, IRA, CEP IRA, coisas de, né, imposto e tal, não são contadores, mas vocês indicam, ó, isso daqui eu não sei, mas procure o contador, não sei o quê. Eu precisava disso para ter uma base sólida, para eu continuar caminhando com as minhas próprias pernas. Mas sem vocês eu não teria essa base. Eu ia ficar atirando por tudo que é lado. E assim, você me parece uma pessoa muito ocupada. Você falou, eu tô na enfermagem, tô montando meu negócio, tenho 2 filhas. Como é que você conseguiu fazer essa façanha de assistir o curso em 30 dias, com tudo isso que você tem para fazer em casa? Gente, minhas horas são contadas, Verena, contadas. Criança, eu tenho uma de 12, outra de 18, que precisam da minha atenção. Trabalho 4 dias na semana. Agora eu estou trabalhando menos, porque porque eu estou vendo que eu preciso dedicar mais tempo aos estudos, um pouquinho mais, para eu poder deslanchar mais rápido, e vai valer a pena, entendeu? Porque eu sei que a bola de neve vai chegar, mas para isso eu tenho que dedicar um pouquinho mais tempo. Mas nesse último mês de janeiro, eu estava assim, meu esposo teve que viajar para ter que resolver um negócio familiar, eu estava aqui com as meninas, sozinha, colocava elas para dormir, a minha maior dorme um pouco mais tarde, mas eu colocava a menor para dormir, e aqui, com o meu fone, com o meu caderninho, minhas horas vagas, quando eu estava lá, a senhora que eu trabalho, né, as pessoas que eu trabalho dormiam, eu já estava lá com o meu fonezinho, né, porque você tem que escutar a pessoa se a pessoa acorda, o outro, ir lá, e no meu caderninho, meu caderno é de dar orgulho, entendeu? Porque tanta coisa escrita, tanta coisa, é atrás do outro, assim, páginas e páginas de informação do curso RNA. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu fiz tudo isso? Porque eu vi que ia valer a pena cada minuto investido nesse seu curso. Eu coloquei, foi o melhor dinheiro, o melhor curso o dinheiro mais bem investido da minha vida, porque esse curso me abriu as portas para minha outra visão de business. Então, eu precisei primeiro ter a minha educação financeira para que o dinheiro que chegasse da casa pudesse ser multiplicado, para que eu pudesse ter uma outra ideia sobre investimento, para que eu pudesse ter outra ideia de business, para eu pegar as rédeas da minha própria vida. Então, hoje, eu vi que cada centavo foi bem investido. Isso sem falar que quando eu coloquei na aposentadoria os 2 anos, na primeira semana eu vi uma notícia no jornal. Aí eu preciso confessar um pecado, mas na primeira semana eu coloquei todo o meu dinheirinho na mesma basket. Oh, mas normal. Só na primeira semana, porque eu queria ter certeza que o meu pensamento estava certo. Aí eu vi uma notícia que alguém tinha colocado 2 bilhões numa companhia. Eu falei, essa ação vai subir. Peguei meu dinheiro que eu tinha acabado de colocar dos 2 anos, coloquei nessa aí. Aí não façam isso. Eu só fiz isso porque se eu perdesse esse dinheiro, eu não ia querer tirar a vida. Você não pode depender desse dinheiro. O dinheiro que você investe, você não pode depender dele.
O que eu coloquei no meu individual e na minha aposentadoria não depende os pagamentos das contas aqui de casa e nem da comida que eu coloco aqui em casa. Então, eu coloquei lá e coloquei. Em 2 semanas, eu ganhei 11%. 11%, porque o que eu tinha visto, eu falei, eu conheço esse cara, ele não entra para perder. Eu falei, eu vou fazer, eu vou colocar na mesma basquete. E depois, em 2 semanas, eu ganhei 11% da minha aposentadoria. Paguei, eu falei, eu vou deixar o dinheiro até pagar meu curso RNA e até pagar meu curso de business. E aí eu troco e aí coloco em ETFs, né, em SPY e outras que eu confio mais, né? Mas eu vou fazer isso e fiz. 11% eu ganhei e aí eu comprei os outros ETFs que são melhores, mais confiáveis para eu não ficar com dor de cabeça. Mas 11% eu ganhei em 2 semanas. Por quê? Pelo conhecimento. Eu estudei, né? Comecei o curso assim, no VRA, pauleira. Aí eu vi que o cara, a notícia, ele colocou 2 bilhões na empresa. Eu falei, essa ação vai subir. Não sei se vai cair depois, porque sobe. E aí eu percebi, né, estudando, que depois elas abaixam e aí volta um preço normal, né? Que a ação geralmente tem. Mas quando vem alguma notícia, alguma coisa assim, de repente a ação sobe. E subiu. Vendi em 2 semanas. E aí voltei à vida normal, mas eu tinha que confessar esse pecado. Ai, gente, tô assim. Gente, vocês são criancinha que estão na boia ainda, na beira da. Não vai fazer isso com essa. Não faça. Ela terminou o curso em 30 dias, então ela já está fora da curva. Então, cuidado para não fazer esse caso, você queima sua mão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você decidiu confiar? Porque o que eu vejo, uma coisa que eu gosto muito de perguntar para vocês. Hoje na internet a gente vê de tudo. Eu também vejo de tudo e tem coisas até que me assustam hoje na internet. E acaba que os bons pagam pelos maus, né? E aí tem gente que está ali na internet, acaba te julgando porque não conhece sua história, não está aqui como vocês que já me conhecem. O que te fez confiar? Quando você estava perto de comprar o curso, não teve nenhuma insegurança que ficaram, não sei se, meu Deus, não tô muito confiante. Eu só não tive dúvidas na hora de comprar o curso porque eu estava com vocês no Esquenta e no Superplano. Então, essa confiança foi aumentando em cada dia que eu estive lá. Eu assisti todo o Esquenta, todo o Superplano, as pessoas dando depoimentos, e aí você vê que é vida real. Pessoal que vem para cá. E você vê, gente, se eles conseguiram, eu consigo. Gente, vamos nessa. Então, você vai pegando essa confiança. E eu, particularmente, gosto muito do jeito que você fala. Eu convivi com nordestinos, com baianos, e eu gosto da sinceridade. Eu sou assim, toda, né, arrumadinha aqui, mas o que tem que falar foi para falar, entendeu? É para chacoalhar mesmo, para a gente acordar, e porque a vida não é fácil, não, entendeu? A gente vem aqui para matar um leão por dia. Então, eu gosto dessa maneira que você... e você passa muita confiança, porque you care about us. Você se preocupa com a gente, você quer que a nossa vida seja transformada, você quer que a gente tenha vitória. E eu vejo isso, a sinceridade nas suas palavras, entendeu? E vejo o carinho que todos os que passaram, no caso do Esquenta, né, que as pessoas foram dando depoimento, eu vejo o carinho que as pessoas têm com você. Eu falo, gente, isso tudo vai formando a confiança. No dia que eu cheguei para fazer, eu nem dormi. Eu fiquei na sala, eu deitei. Porque aqui eram 4 da manhã. Entendeu? Vocês abriram, acho que 5, se eu não me engano. Eu coloquei já o meu nome para receber a informação antes. Eu nem dormi. 4 da manhã eu já estava assim, entendeu? No computador já comprando. Porque a confiança que vocês foram construindo no caminho fez com que eu acreditasse em vocês 100%. E hoje, quando eu terminei o curso, que eu terminei 2 semanas atrás, hoje, 2 semanas atrás, desculpa, 1 mês atrás, hoje que eu terminei o curso, quando terminou tudo, que eu olho, eu falo, gente, foi o melhor dinheiro investido da minha vida, não estou brincando. Eu já fiz curso de várias coisas, mas a base, além, né, de você, quando a gente está casada, a gente faz curso de matrimônio, dessas coisas, mas eu particularmente acho que o pilar
principal da vida, além de Deus, porque esse é o pilar que não se move na minha vida, Deus para mim é importante, é a base de tudo, mas quando a gente, né, fala sobre outras coisas da vida, e, né, Deus é o principal, mas financeiramente, você precisa se ajeitar na vida financeiramente. E essa é a base, inclusive, da felicidade no seu casamento, da felicidade dos seus filhos, da felicidade do seu futuro. Se você conseguir manejar suas finanças de forma correta, você não vai ter quase problema no seu casamento. Percebe? Então, quando a gente começa a ter essa educação, a gente fala, gente, quantas vezes a gente brigou e não era nem por outra coisa, senão porque a gente estava com descontrole financeiro. Entendeu? Porque a gente não estava fechando as contas, porque um poupava, o outro gastava, entendeu? A gente tem que estar andando no mesmo barco. Então, além de você proporcionar para a gente uma educação financeira, você também proporciona que a gente conserte outros aspectos da nossa vida, inclusive matrimonial, entendeu? Você, sem querer, você está ajudando todos, inclusive nosso relacionamento com as nossas crianças. Hoje eu tenho mais afinidade com a minha filha mais velha, por quê? Porque eu estou aprendendo coisa financeira. Ações, investimento, aposentadoria, ela está vendo, nossa, mãe, você está falando exatamente o que minha professora falou? Eu falei, gente, então você pega respeito dos seus filhos, respeito do seu esposo, que hoje, às vezes, ele ganhava mais que eu, né? Ele já desde que chegou aqui, né? Porque minha vida foi um pouco mais devagar, porque eu cuidei das meninas, né? Demorei para aprender inglês, pegar um trabalho e tal, então minha vida é mais devagar. Mas hoje, ele me vê com um pote de ouro. Por quê? Por causa do conhecimento, entendeu? Então, às vezes a gente não é respeitado porque a gente não busca conhecimento. Entendeu? Ah, você não sabe o que você está falando. Eu tenho um parente meu que ele é o que sabe de finanças. E aí, agora que depois do curso RNA, eu comecei a lembrar das falas dele, aí eu fiquei lembrando, ele não sabe de finanças. E se você fosse dar o que foi mais que você pode dizer assim que eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente sempre está melhorando aqui por trás dos bastidores. E eu queria te perguntar, o que é que você acha que deu mais resultado durante o curso? A gente tem várias coisas acontecendo lá dentro da comunidade, né? A gente está tendo coisas novas que a gente está testando aí o Hot Seat para ver se a gente consegue levantar o resultado dos alunos. Tem um grupo de estudo. Em todo esse programa, o que é que você acha que fez você mais ter resultado? Os grupos de estudo são muito bons. Agora o Hot Seat está muito bom. Algumas pessoas que elas explicam de uma maneira fácil de entender, são os cursos, são as palestras que eu me identifiquei muito, em especial a palestra do Alberto Amparo. Ele fala muito fácil de entender. Então, tem aquele outro Felipe Winston também, que gostei muito. Então, são pessoas que tiveram resultados na vida, né? Que podem falar para a gente e vieram como a gente, né? De pessoas que não sabiam, que aprenderam durante a vida, né? No caso do Alberto, ele fala de uma maneira muito fácil de entender. Então, eu gosto de pessoas assim, que falam de uma maneira fácil, porque a gente começa do zero. Eu comecei do zero, eu não sabia nada de investimento. Eu falei para vocês, eu não sabia nem de juros do carro que eu estava pagando. Então, hoje eu já posso ir lá, eu já estou com o meu credit score desse jeito, eu quero os juros desse nível, entendeu? Nesse, 2, 3, e se não fizer, eu vou para outra. Então, hoje o conhecimento nos liberta. E eu gostei muito dos grupos de estudo, agora do Hot Seat, de pessoas que falam de forma acessível, como para um bebê, entendeu? Porque eu estava... tem vocês comentarem em alguma das aulas um quote, né? Qual que é o nome? É do Pete Lynch, que fala: toda matemática para investir em ações você aprende até a 5ª série. Se alguém tivesse me falado esse quote quando eu era jovem, a minha vida seria outra. Porque no Brasil a gente escutava totalmente ao contrário. Só milionário que investe em ação. Então, vocês vieram para me dar de presente a liberdade que eu precisava. E hoje... o que você diria? O que você diria? A gente está chegando aqui no final da live. O que você diria para essa mãe
tem muitas pessoas que vão se identificar com você, que têm filhas na mesma idade, que são enfermeiras, ou estão nessa carreira que você está, ou que está no seu ministério. E o que é que você diria para esses imigrantes brasileiros que vão te escutar? Bom, nunca é tarde para vocês procurarem conhecimento. Eu tenho 41 anos, já perdi tempo demais. Eu tenho família, tenho que dar atenção para o marido, para as filhas. Ninguém está vindo aqui limpar minha casa, eu limpo minha casa, eu faço minhas coisas. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, na verdade é que a gente não colocou prioridades na vida. Coloca a parte financeira da sua vida como prioridade. Ah, não tenho tempo. Você tem tempo para tudo aquilo que você quer. Coloque financeiro. Quando você vê Deus primeiro, eu não sei no que você acredita, acredite em alguma coisa. Eu acredito em Deus, porque Ele nunca me desamparou e eu vejo hoje quantas coisas boas Ele sempre fez na minha vida e colocando as pessoas certas. Depois disso, para mim, é a parte financeira, porque a parte financeira logo acima está conectado com o matrimônio, com os seus relacionamentos, entendeu? Com as suas amizades, com o seu relacionamento com as crianças, com seus filhos. E hoje, quando eu terminei o curso, vi todo o progresso que eu tive, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida ter. Meu único arrependimento é de não ter feito o curso antes, é de não ter conhecido a Verena antes. Então, para mim, minha recomendação, não perca tempo. Se você já comprou o curso e você ainda não começou, você já perdeu os Black Fridays do mês de janeiro e de fevereiro. Mas a notícia boa é que esse vai ser um ano. Sim! Quem está acompanhando as notícias já estão vendo, né? O Federal Reserve vai subir taxa de juros, mercado acionário vai corrigir. Para quem não sabe o que é correção, vai dar várias quedas aí esse ano. A gente não sabe o tamanho das quedas. A gente não sabe se os Estados Unidos vai entrar numa recessão. A gente está com a inflação muito alta. O Brasil indo para quase 12% de taxa de juros. Então, a gente está entrando num período complicado. E dentro desse período complicado, é como eu sempre falo, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Ah, Verena, mas acho essa sua frase bem triste. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde que o mundo é mundo, que tudo isso acontece. A gente não está vendo. Meu marido falou uma coisa para mim ontem. Ele falou assim: existem 6 países que são em guerra no mundo, mas hoje o foco está na Ucrânia. Tem países que já têm 12, 15 anos, 20 anos em guerra. Então, assim, desde que o mundo é mundo, esse mundo vive em guerra. E eu também não sei no que você acredita, mas no que eu acredito, eu não estou contando com esse mundo. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode é cuidar da nossa família, é cuidar dos seus filhos, cuidar do seu casamento. Se você estiver fazendo isso, você já está fazendo um bem para a sociedade, porque você está criando os seus filhos no caminho da verdade, no caminho do propósito. E se você estiver criando os seus filhos em cima do propósito, em cima da rocha, eles vão fazer bem para a sociedade. Porque quando a gente não cria nossos filhos em cima do propósito, eles fazem o quê? E você vê, né? A gente está vendo notícia aí todo dia no jornal. Então, você já está fazendo um grande favor para a sociedade, cuidando da sua casa, cuidando da sua família. Porque além de estar entregando seus filhos, que é a futura geração desse mundo, além de estar abençoando gerações, você está inspirando sua comunidade, as pessoas que estão ao seu redor. Como Lene falou aqui, ela está inspirando a casa dela, a família dela. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, abrindo meu coração. Meu pai sempre me inspirou. Aí você pergunta assim, por que seu pai te inspirou? Porque minha mãe, ela sempre era aquela que naquele contexto, ela fazia o que era errado. Ela gastava, meu pai era aquele que juntava, meu pai era aquele que teve o dinheiro da casa, minha mãe só vivia enrolada comprando coisa que não devia comprar. Então, assim, pode ser na sua casa seu pai, na minha casa foi minha mãe. Então, meu pai era aquele cara que sempre salvava a gente, era aquele que sempre estava ali, era aquele que sempre tinha uma palavra, porque meu pai era aquele cara que eu via ele como uma pessoa que teve sucesso. Meu pai, ele sucedeu. Ele saiu do nada, de uma pobreza, de uma fome do sertão da Bahia, e ele venceu. Ele montou a empresa dele, ele sempre trabalhando, ele sempre me dizendo frases frases de motivação, me botando para cima. Mas ele não fazia isso só com a palavra, ele fazia isso com o exemplo. Todo dia ele acordava cedo, eu via ele trabalhando e eu via ele prosperando. Seus filhos não vão te respeitar pelo que você fala, eles vão te respeitar pelo que você faz e pelo que você é. Tá? Então, antes de pedir respeito, seja aquelas pessoas que as pessoas respeitam, não porque você está pedindo, mas pelo que você é e pelo que você demonstra ser. Porque eu sempre digo que respeito, fica nesse papo, né? Ah, vou pedir respeito.
É um pouco hipócrita a gente pedir respeito, porque a pessoa pode dizer que te respeita na palavra, mas ela não vai te respeitar nas atitudes se você se comportar, né? Se você não se comportar dentro do seu propósito, se você não se comportar fazendo aquilo que você quer que seus filhos façam, cumprindo aquele propósito que você pede para eles fazerem, tá certo? O exemplo arrasta. E, Lene, muito gratidão, gente, que live maravilhosa. A sua simpatia, o seu sorriso. Ficou na minha memória desde aquela live que a gente fez e que você veio para o ao vivo, que eu estava chamando as pessoas, e ficou na minha memória pelo seu sorriso. Por quê? Porque, gente, já tem tristeza demais no mundo. É falar, a Verena quer, mas já tem tristeza demais no mundo, a verdade é essa. Se você ligar a televisão, você só vai ver gente morrendo na Ucrânia. Então, estamos nesse mundo para dar palavra de esperança. Eu sempre digo assim, tristeza vocês já sabem que tem. Ninguém aqui é criancinha mimada. A gente já sabe que tudo que a gente posta no Instagram não é realidade. Só que se eu não tiver no Instagram para te dar uma palavra de esperança, principalmente para essa nossa comunidade que está precisando de muita palavra de esperança, eu não vou acordar e falar nada ali, tá? Eu vou te dar uma palavra de esperança para te levantar em propósito. Ilene, do fundo do meu coração, gratidão, gratidão a todos vocês que destinaram o seu tempo aqui para nos ouvir, para ouvir Lene com essa história, com esse testemunho que nos inspirou nessa manhã, faz com que a gente saia e acredite que é possível. Lene, gratidão, um abraço, Amém. a gente se vê lá na comunidade e se cuida. Se cuida, um abraço, o privilégio foi todo meu. Tchau. Tchau, tchau.